E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Game Shark, o programa que dá loading focado no universo dos videogames. Eu sou a Bruna Penilhas e mais uma vez estou acompanhada de Cláudio Prandoni. Tudo bem, Prandas? Tudo ótimo, Bru. Estamos aqui de volta com mais um Game Shark e hoje para falar de uma série de jogos que nós dois gostamos muito, né? Exatamente, finalmente chegou o momento de Kingdom Hearts aqui no programa. E só lembrando que a gente continua aqui com as gravações remotas do Game Shark, né, Prandas? Exatamente, Bruna Penilhas. A gente está nesse período de home office, adaptando os programas aqui da casa para funcionar remotamente, tudo online, para proteger aqui toda a equipe. Você, se puder, também fique de casa, cuide de você, da sua família, dos seus amigos. E em breve tudo isso passa e a gente está de volta pro estúdio. Então bora começar o nosso papo sobre Kingdom Hearts. A gente vai tentar passar pelos principais jogos da franquia. É muita emoção, a gente também quer falar sobre o futuro da franquia depois de Kingdom Hearts 3, mas vamos começar pelo começo, né? Kingdom Hearts é uma franquia de JRPG, RPG japonês, criada por Tetsuya Nomura e Shinji Hashimoto, e é uma parceria improvável entre a Square Enix e a Disney. Bota improvável nisso, bro. A franquia Kingdom Hearts nasceu no início desse século, né, por volta ali do ano 2000, uma época em que a Square tava super em alta com a franquia Final Fantasy, tava indo com tudo pra geração PlayStation 2, aquela época também de vídeos em computação gráfica incríveis do Final Fantasy X e os outros jogos que vieram adiante, né? E a Disney, na época, óbvio, já tinha um escritório estabelecido no Japão. O detalhe é que o escritório da Disney e da Square Enix eram no mesmo prédio. E aí o que acontece? Tanto o Shinji Hashimoto quanto o Hironobu Sakaguchi, que na época trabalhava na Square Enix, né, e é conhecido como o criador de Final Fantasy, eles queriam criar um jogo meio na vibe de Super Mario 64, né, algo de aventura, colorido, só que assim, competir com o Mario não é tarefa fácil. Daí o Tetsuya Nomura se voluntariou para esse projeto, era uma época também que ele estava em plena ascensão, especialmente depois de todo o sucesso do Final Fantasy VII, que foi um jogo que ele ajudou muito no desenvolvimento. E aí tinha esse lance, né, Disney, Square no mesmo prédio. Um dia calhou de o Shinji Hashimoto trombar com um executivo de alto escalão da Disney no elevador, e ali mesmo na hora ele apresentou a ideia, e não é que acabou virando? Cara, assim, papum, deu certo, a Disney gostou da ideia, eu ouvi essa história algumas vezes, inclusive em um evento de Kingdom Hearts 3 que eu tava, achei muito engraçado. E, enfim, a Disney aprovou, e aí nos anos 2000 o Tetsuya Nomura começou o desenvolvimento, ele encabeçou o desenvolvimento do primeiro Kingdom Hearts. E aí ideias foram surgindo tanto da Square quanto da Disney, e inicialmente a Disney falou que ela queria que o Pato Donald fosse o protagonista de Kingdom Hearts. Já tinha os games do Pato Donald para Super Nintendo muito antes disso, né? Mas enfim, não deu certo, como a gente sabe bem, porque a Square também queria que fosse o Mickey. E isso também não deu certo, porque o Mickey é a joia da Disney. Na época, não queriam que mexesse com o Mickey. Então o Nomura foi lá e deu a ideia de criar um protagonista humano mesmo, chamado Sora, o menino Sora, que a gente tanto ama. Pois é, e o menino Sora, hoje em dia a gente já conhece bem ele e a turma dele, né, o Rico, a Kairi, só que no começo ele ainda não era um menino de verdade, né, bem na vibe Disney assim. No começo a ideia do design do Sora era ele ter algumas características meio animalescas, né, no visual. Por exemplo, ele ia ter umas orelhinhas de gatinho, um rabo meio de felino também. Só que isso acabou não virando, principalmente por conta de outro sucesso recente da Square na época, que era o Final Fantasy IX, porque o protagonista desse jogo também tinha traços meio animalescos, né? Ele tinha especialmente um rabo meio de felino. Enfim, acabou não virando. Eu acho até melhor, porque o Sora acabou ganhando essa identidade bem própria dele, como um menino mesmo. Prandas, qual que foi o seu primeiro contato com o Kingdom Hearts? Como que foi? Você lembra? Olha, eu lembro vagamente de ter sido lendo algum preview de revista de videogame, e eu achei muito louca a ideia de misturar o universo da Disney com universos de Final Fantasy, especialmente, né? Porque no primeiro Kingdom Hearts, bem no começo do jogo, você já encontra personagens de vários Final Fantasy, e eu achei esse crossover todo
muito inusitado. Então eu lembro de ler nas revistas, de ver alguns trailers na internet, mas eu demorei pra jogar, só, sei lá pra 2005, 2006 que eu consegui juntar grana pra comprar um Play 2 e jogar o Kingdom Hearts 1, e na época o 2 já tinha saído também. E o bom é que era uma época mais simples, eu não peguei spoiler da história. Deu pra eu aprender jogando mesmo. Até porque a história é super complexa, né? Nem sei o que é considerado spoiler dessa história, mas enfim. Eu lembro que eu fui na mesma pegada também, não na parte de revista, mas no sentido de que quando eu joguei o primeiro, o 2 já tinha saído, e eu lembro que meu tio sempre chegava em casa com uma pilha de jogos de PlayStation 2. E aí eu ia passando pela capa, tal, até que eu vi a capa do Kingdom Hearts, eu falei, nossa, tem o Donald e o Pateta. Olha, que legal, vou jogar. Aí eu joguei, depois logo em seguida eu já fui pro 2. E aí eu me apaixonei, né? Porque eu sempre fui muito apaixonada pelo universo da Disney. Naquela época eu era muito pequena, devia ter 9, 10, não lembro. Eu nem sabia direito o que era Final Fantasy. Então, o meu gancho foi Disney. E aí, aqui estamos, né? Apaixonados por Kingdom Hearts até agora. Inclusive, o primeiro jogo, ele foi lançado em março de 2002 no Japão para PlayStation 2. É um RPG, para quem não conhece, é um RPG de ação com combates em tempo real. E os principais personagens dessa história, além do Sora, e os personagens da Disney, tem a Kairi e tem o Rico também. Esse trio de personagens, eles são de Destiny Island. E essa ilha, ela é atacada por Heartless, que a gente vai explicar o que é já. E aí, pouco tempo depois desse ataque, o Sora obtém a Keyblade. Que até faz sentido ser Keyblade, né? Se a gente for parar pra pensar, é a chave que abre a porta para os mundos que a gente vê em Kingdom Hearts. Faz sentido. E aí, nesse ataque em Destiny Island, o Rico e a Kairi desaparecem e o Sora sai em busca de seus amiguinhos. Eventualmente, ele encontra o Pateta e o Donald, que são os grandes companheiros aí dele em todas as jornadas por Kingdom Hearts. Muito bem, seguindo adiante, a gente tem aí alguns detalhes básicos também sobre o universo de Kingdom Hearts, começando aí pelo elemento que dá nome à franquia, né? O tal do Kingdom Hearts é o coração de tudo, dos mundos e das pessoas. Já os Heartless são os inimigos mais básicos da franquia e os que você conhece primeiro também. Eles são manifestações das sombras que moram nos corações das pessoas. Eles não têm emoções, eles são basicamente do mal, eles são sombras do mal. E no meio dessa treta toda, a gente encontra também a Malévola, aquela clássica vilã da Bela Adormecida, que tem versão live action com Angelina Jolie. O que acontece? A Malévola tá em busca das 7 princesas do coração, porque ela quer destrancar a fechadura que leva pro Kingdom Hearts. Que, né, por ser o coração de tudo, é um elemento muito poderoso. O primeiro Kingdom Hearts, ele estabelece mundos da Disney e participações especiais de personagens de Final Fantasy, como o Pranda já mencionou. A gente pode mencionar alguns exemplos aqui de mundos que são reproduzidos em Kingdom Hearts. Tem o mundo de Tarzan, tem o mundo da Pequena Sereia, que muita gente não gosta, eu gosto. Tem o mundo de Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, tem Agrabah do Aladdin e tem Olimpo do Hércules, que o Tetsuya Nomura ama colocar esse mundo em todos os jogos. Eu não sei, ele já falou que é um dos mundos preferidos dele. E a gente também vai aqui passar para vocês uma dica de qual ordem de jogo você deve seguir. Então, idealmente, comece por Kingdom Hearts 1. Comece por esse jogo que sua experiência vai ser legal. Agora a gente vai falar sobre um jogo que quando eu joguei a primeira vez, eu não gostei, eu ainda não gosto dele, mas enfim, ele faz parte da franquia, que é o Kingdom Hearts Chain of Memories. A gente tá seguindo a melhor ordem para jogar a franquia, então depois do Kingdom Hearts 1, você deve jogar Chain of Memories se você quiser jogar a franquia inteira, né? Esse jogo foi lançado originalmente para Game Boy Advance em 2004, lá no Japão. Depois ele ganhou uma versão para PlayStation 2, que foi a que eu joguei em 2007. Ele é um gameplay consideravelmente diferente do primeiro jogo, porque ele combina RPG com cartas colecionáveis. Então todo o combate do jogo é baseado nisso. Eu joguei a versão do Game Boy Advance na época, eu gosto muito do visual 2D
que o jogo tem, mas o gameplay, de fato, acho que ele ficou um pouco mais truncado, bro, porque algo que eu gostava muito no Kingdom Hearts 1, que me impressionou logo de cara, era toda a ação. É um RPG com combates em tempo real, né? Você pula, você bate, você que só escolhe as magias pra soltar. No Chain of Memories, a ação é um pouco mais burocrática, porque você tem que ir escolhendo as cartinhas que você vai jogar. E acho também que um outro problema acaba sendo com a história, que meio que obriga você a jogar os mesmos mundos 2 vezes para entender toda a história, que é importante, né? Porque o Chain of Memories, ele faz uma ponte entre o Kingdom Hearts 1 e o Kingdom Hearts 2, ele tapa alguns buracos ali e apresenta conceitos, personagens e lugares importantes como o Castle Oblivion, que é o lugar que o Sora, o Pateta e o Donald exploram. É um lugar onde as memórias deles são comprometidas conforme eles avançam. Quanto mais eles avançam, mais eles esquecem. A gente também vê nesse jogo o Rico voltando do mundo das trevas, e a gente também conhece aí a Organization 13, né, a Organização 13, que tá perseguindo o Sora e o Rico, e a gente não sabe bem o porquê. E depois do Chain of Memories, a gente recomenda que você siga para Kingdom Hearts. Agora os títulos começam a ficar complicados. 358/2 dias. Olha só que nome complicado. Você não precisa necessariamente jogar ele, tem como você ver as cutscenes, só as cutscenes nas coletâneas que tem para PlayStation 4. Esse é um jogo que foi lançado originalmente em 2009 para Nintendo DS, e ele dá destaque pro Roxas, que é o Nobody do Sora. E o Nobody nada mais é do que um conceito complementar aos Heartless que a gente já falou. O Nobody, eles são outros inimigos comuns da franquia, e é um corpo sem alma e sem coração, que, diferentemente dos Heartless, eles agem só pela razão. E o Roxas foi criado quando o Sora deu seu coração pra Kairi lá no finalzinho do Kingdom Hearts 1. Então, quando isso aconteceu, saiu disso um Heartless do Sora e um Nobody do Sora, que é o Roxas. Na cronologia da série, quando acontece o 358/2 dias, o Sora tá em hibernação, então ele tá fora de combate. Nesse jogo de DS, a gente também vê aí um pouco mais da relação entre o Roxas e o Axel, que são muito importantes pro Kingdom Hearts 2. E também outro personagem muito importante nesse game é a Xion, que é uma réplica imperfeita do Sora e também é derivada das memórias da Kairi. Então, assim, se a história tava maluca, agora ela fica ainda mais. Vocês querem me ver chorar? Bota a música tema da Xion. Eu fico arrepiada aqui só de pensar, misericórdia. É legal ver as cutscenes, porque esses personagens aparecem ao longo da franquia. Mas enfim, tem mais de Kingdom Hearts pra gente falar. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa. Logo, logo o Game Shark tá de volta.